Oi, pessoal! Olá! Nossa quarta aula, né, amor? A Era Messiânica. Estamos aqui gravando pra vocês no meio de uma bagunça com as crianças. Eu estou aqui, enquanto o Thiago for dar aula, que eu também participo da aula, né? Porque eu gosto de me intrometer. Eu vou estar fazendo aqui exercício pra minha filha, porque ela tá aprendendo as letras em hebraico. Que legal! Quem não sabe, dá uma olhada lá no Instagram que vai ver tudo isso que eu faço de atividade com a minha filha, que eu virei professora, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos já lá. trouxe meu doce, hoje eu tô Olha. ralavi. Olha que delícia, gente. É um pudim de baunilha. Nossa, muito bom. Mas também pra me acalmar, né? Porque toda vez, vocês sabem. Quem não viu as outras aulas, para esse vídeo, vai lá na playlist, assiste os anteriores pra poder entender, porque vai ter muita informação, acredito eu, que já foi falada. Exatamente. Senão vocês não vão entender. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa aula sobre a Era Messiânica. Primeira coisa, sobrevivemos! Sobrevivemos a Gog Magog. Finalmente, agora a gente vai descobrir o que vai acontecer depois. Mas sobreviveu não, a gente ainda não sobreviveu. Não, pra quem está assistindo esse vídeo e vai participar da Era Messiânica, saiba que você sobreviveu, senão você não estaria aqui. Não, você não estaria aqui conosco. Tá bom? Apesar de achando que todo mundo vai sobreviver, todo mundo que está vendo esse vídeo pelo menos. Então compartilha, dá clique aí no canal. Qual é o resto mesmo? Fala. Comenta, manda pra todo mundo, manda gente. Pra todo mundo. Para as pessoas poderem também se salvarem, estarem todo mundo bem. Vambora. Então vamos lá. Era Messiânica. A gente tem que primeiro eu vou falar muito hoje sobre o Ramchal. Que o Ramchal é o Rav que mais se aprofundou, pelo menos nesse conceito, em explicar, inclusive, o Zohar e o Etz Chaim em muitos processos. Explica um pouco quem é o Ramchal. O Ramchal era Moshe Chaim Lutzato. O Ramchal foi um Rav que nasceu na Itália e ele foi um Rav Mekubal, um Rav cabalista. Que escreveu o segundo Zohar. Isso, ele escreveu primeiro o livro que todo mundo conhece, como Mesilat Yesharim, que é o caminho do justo, Derech Hashem, que é o caminho de Hashem. E, se não me engano, Dato Dvuná também. Só que ele também escreveu outros livros que, infelizmente, eram um pouco à frente de seu tempo e, infelizmente, foram queimados. Então, a gente não teve acesso a essa sabedoria toda. É muita coisa que a gente perdeu. Ele escreveu um segundo livro de Teilim, porque muita gente não sabe disso. Uau. Mas não, um segundo livro de Salmos. Segundo livro do Zohar, realmente. O Zohar, né? Zohar Tanya, né? Como se fosse um Zohar, o segundo Zohar. Mas infelizmente, né, a gente não teve esse mérito. Depois até os Rabanim confessaram que foi um erro que eles fizeram e tudo. Mas ele morreu muito jovem, gente. Isso, geralmente quando um Rav é Mekubal, ele é Mekubal jovem e morre mais jovem. Ele morreu com a idade de 40 anos. E depois dele vieram Mekubalim, outros cabalistas, e disseram que o Ramchal ele era a reencarnação de Rabi Akiva. Uau! Se eu não me engano, inclusive, ele está enterrado em Tvéria, junto com o Rabi Akiva. Ele tá enterrado do lado de Rabi Akiva. Se eu não me engano. Posso estar errado. Mas se eu não me engano, que a gente lembra uma vez? E tinha lá o túmulo. E ele fala, por quê? Por que ele tinha essa semelhança com o Rabi Akiva? Porque Rabi Akiva, ele durante 40 anos foi um ignorante. Durante os segundos 40 anos, né? Foi de 40 a 80 anos, foi quando ele só estudou Torá. E de 80 a 120 anos foi quando ele deu aula, né? Quando ele deu shiurim e tudo. Então, o que acontece? Esses primeiros 40 anos precisaram ter um concerto, né? E esse foi o Ramchal. O Ramchal veio fazer o concerto dos 40 anos de Rabi Akiva que ele foi ignorante. Então, quer dizer, a gente está falando de um Rav gigantesco. Então, imagina, se Rabi Akiva teve que voltar para fazer concerto, imagina quantas vezes a gente já voltou, meu povo. Olha a gente aí. A gente, perfeito. Não, é porque depois pessoas chegam e falam assim, o que eu fiz? Joguei pedra na cruz. Meu amor, tu fez muito pior, certeza. Até porque pedra na cruz é mitzvah, né? Eita, vamos lá. Vamos lá. O Ramchal Besefer Ma'amar Karim, no livro dele, Ma'amar Karim, um livro não muito conhecido, de Bura Matril Veine, ele fala o seguinte, a época de Mashiach, ela é uma ponte. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Ela é uma ponte sobre duas épocas diferentes. Pra gente entender um pouquinho melhor isso, o Ramchal, inclusive, ele traz o Etz Chaim no Sha'ar Membeit, no portão 42, no Daf Peitet, na página 89. Ele fala o seguinte, existe, e agora eu vou trazer, o pessoal me pediu muito isso, por isso que eu
eu fiz de propósito, botei nesse período aqui, eu vou me aprofundar mais do que o próprio Rav Meir Eliyahu, que foi o autor desse shiur, nessa parte, porque eu sei que o pessoal gosta muito. Qual parte? Que é o seguinte, existem seres entre Domem, Tzomea, Rai, Umedaber, ou seja, mineral, vegetal, animal e ser falante, que somos nós, que servem de ponte entre esses dois tipos de seres. Por exemplo, existem seres entre o mineral e o vegetal. Legal? Você pode me citar um ser que é entre o mineral? Ele não é nem mineral nem vegetal, ele está no meio termo? Ele não é nem mineral nem vegetal. Isso. Calma, eu sei de vegetal pro animal, que é aquela árvore... Isso, calma, a gente vai falar isso, inclusive com fontes e tudo, legal. Não é um que tá no mar? Isso, tá indo bem. É um que tá no mar, não lembro. Coral. O coral, ele é uma pedra, ele é um mineral, e ao mesmo tempo ele cresce exatamente que nem um vegetal. Olha que loucura. É verdade. Então, o Arizal, ele falou no Etz Chaim, Sharm Beit, ele fala, opa, temos aí um ser que ele é entre o mineral e o vegetal. Mas ele que serve isso tem de a ver ponte. com a era messiânica? Calma. Então, a era messiânica era uma ponte. E a gente vai entender que tudo no universo é uma ponte. Olha que legal. Tudo tem pontes. Existe ponte entre a vida e a morte. Eu vou falar sobre isso, muito legal. Existe pontes entre a nossa era e a era do Olam Abba, que é o próximo mundo, que é essa era messiânica. E existem pontes, inclusive, entre as próprias criações de Hashem. Então existe a ponte entre o Domem e o Tzomé, existe entre o mineral e o vegetal. Esse é o coral, que ele é uma pedra que cresce exatamente igual ao vegetal, ele floresce igual ao vegetal. Existem seres entre o vegetal e o animal. Agora sim, quais são os seres, amor? Entre o vegetal e o animal é que tem aquela árvore, que ela é um animal que ele é preso na raiz, né? Que é que nem uma árvore. Ela citou Adnei Sadeh. Tanto que ele participou em Mitzrayim. Olha, animais... a Camila, ela é tão tzadek, é tão sábia, que ela tá citando aqui Maseret Bikurim, Perek Mishnah Rei, tá citando Gaon Vilan sobre Parashat Shemot. É impressionante, eu não preciso nem falar a fonte, ela já traz pá, assim, na hora, né? Bleanar, essa aqui é Mezuzá, cara. Mezuzá, falando. Então, como tá escrito em Maseret Prendeu o Durav Elial, né? Maseret Bikurim, no capítulo 8, Mishnah 5, ele fala, existe um animal chamado Adnei Sadeh. Ele é um animal com uma forma humana. Ele não é um ser, ele é um animal. Mas ele tem a forma humana e ele tem o umbigo dele preso à terra, no qual ele, que nem é como se fosse uma planta, ele yonek, como é que fala isso? Ele suga a energia dele vital da terra. E, portanto, ele é imóvel. E se você quiser matar ele, você tem que cortar esse umbigo. Olha que loucura. Tem algum filme, alguma coisa que eu já vi uma vez fazendo ilusão, um animal estilo esse, que pra cortar tinha que tirar da raiz, mas agora eu não lembro. Se alguém lembrar de escreve aí no comentário, que eu também não sei. Me bota aí, tá? Que eu quero lembrar. Então, esse animal, aí foi o Hidush que a Camila também falou, do Gaon Vilan sobre Parashat Shemot, que ele falou, esse animal, por exemplo, ele atacou também na praga da peste, né, Arov, que a gente fala em hebraico, que foi a praga dos animais ferozes do Egito. Como é que ele atacou? Olha que interessante, no passuco da Torá está escrito, vai avokol hayavadama. Está escrito, e veio todo animal e a terra. Por que a terra? O Gaon Vilan fala, opa, daqui eu matei, que é o Adnei Sadeh, que é esse ser. Por quê? Porque ele é um ser feroz, ele é um ser que realmente ele é perigoso. Ah, é? Ele é perigoso, ele não ele come pessoa? Não, come, ele devora, ele é terrível. Sério? E por que a gente não vê ele, então? Calma, a gente já vai entender por que ele não vê. Tem muitas criaturas que eu vou falar aqui que a gente não vê, que inclusive muita gente acha que é mito, ou que é história, fábula, mas a gente sabe que tudo que é fábula tem uma ponte, tem uma raiz na nossa Torá aqui do chá. Isso vai ter tudo a ver com vida de Machia. Olha só que legal. Quero ver essa ligação. Vamos lá. Calma. Então, o que está escrito? Que esse Adnei Sadeh, ele, exatamente como foi o animal e a terra, ou seja, a terra se mexeu nesse dia, né, nessa semana, que foi uma semana que durou a praga dos animais ferozes, e ele foi, com a terra dele, foi devorando todo mundo. Então era uma desgraça, a única coisa que salvava a gente era que ele ficava preso na terra, desse dia ele se soltou, foi um inferno. Enfim. Ele se soltou? Não, ele foi com a terra. Ah, ele foi com a terra. A terra foi junto, então é como se tivesse solto. Onde será que ele fica? Então, ele fica em regiões desertas, geralmente. Ah, estamos ferrados, né? Porque a gente mora no deserto. Mas fica tranquilo, que há muitos e muitos séculos que ninguém vê um animal como esse. Os animais foram ocultos.
for oculto, mas não é que, tipo assim, tô passando no deserto, perdida, vou encontrar ele vai me matar. Você tem que ter mérito, porque é um animal da Torá, um animal bíblico, né, até, por assim dizer. Então tem que ter muito mérito pra ver um animal desses. Ah, tá bom. Tá bom? Mas ele não atrai a vítima, não é, enfim, que nem outros animais que a gente vai falar aqui. Mas ele se alimenta do quê? Então ele se alimenta da terra. Que nem um vegetal. Que nem um vegetal. Ele pega da terra, ele vai sugando a água da terra. Ah, então ele não precisa matar a pessoa. Ele tá exatamente entre um vegetal... Não, só que ele é um animal... Ele é um feroz, né? Tipo... Ele é um animal feroz. Tá de mau humor. Tá de mau humor, ele vai e mata, assim, tipo, de zoeira. Tipo, tubarão... Não, tubarão se alimenta de homem. Não, mas sei lá, aqueles... Não tem um animal... Como? Acho que é baleia. Não é a baleia que ela come também? Não sei. Enfim, vamos lá. Outro animal... Sempre fui péssima em biologia. Outro animal que a gente, né, tem como ponte, que serve de ponte, que o Arisa também menciona, é exatamente o que está escrito em Zohar de Parashat Shemot, que a Camila muito bem também falou, que assim, Zohar de Parashat Shemot está escrito assim, existe uma árvore, que nessa árvore tem um fruto, e desse fruto nasce um pássaro. Ah, o pássaro da árvore. Exatamente. Que eu tô doida pra conhecer, porque aí eu posso comer e ele é parve, aí eu posso essa opinião até do Marchand. Posso botar com queijo, e aí faz aquele frango, sabe? Aquele frango desfiado com requeijão, sabe? Ai, meu Deus do céu, eu sinto falta dessas coisas. Esse pássaro, inclusive, tem uma história muito interessante do Rav Benayal Shmueli, que foi aluno do Rav Kaduri. O Rav Benayal Shmueli tá vivo, Baruch Hashem Shlita. E ele conta que certa vez ele foi pra... Não sei se foi Tzfat ou Tveria. A gente conheceu esse Rav, não conheceu? Conheceu, foi ele que fez Pedion na Nefesh. Super fofão. E aí ele era jovem, ele foi até... Acho que foi Tzfat. Ele foi até Tzfat. E aí ele vê essa árvore, né, esse fruto abrindo e saindo pássaro. E ele ficou impressionado. Ele voltou, né? Na época era de ônibus e tudo. Voltou de ônibus. E falou com o Rav Kaduri. E o Rav Kaduri falou, tá bom, você vai voltar agora pra Tzfat, você vai pegar esse fruto, eu quero ver. E o Rabbi Nachman, ele escreve isso no livro dele. Então o Rav Mereliel que conta no Shiur, mas o Rabbi Nachman, ele escreveu no livro dele que fez isso. Voltou até Tzfat, você até desmaia, né? Você vê. A gente com um monte de dificuldade, pode procurar quanto quiser, não acha. Ele achou, voltou pro Rav Kaduri, voltou de novo pra lá, pegou o fruto, voltou pro Rav Kaduri uma segunda vez, e aí abriu. Né, o Rabbi Nachman fala que o Rav Kaduri abriu a fruta e realmente o pássaro estava lá e nasceu. E aí o Rav Kaduri fez uma brahá, falou Marabu Maser Hashem Akol Beruch Masita. Isso é um pássaro que a gente fala até em Shacharit. E ele comeu o pássaro? Eu não sei, ele não conta porque realmente a pessoa fica impressionada, né? Imagina, um pássaro que sai. E o não, eu ia colecionar, eu ia guardar, ia cuidar em casa. O Shulchan Aruch, inclusive, ele possui, que você vê que não é uma coisa longe da gente, que o Shulchan Aruch é a alahá prática. O Shulchan Aruch, no tomo, né, no Perek, no Helek de Yoredeah, no Siman Pei Dalet, no capítulo 84, Seif Tetvav, né, o Seif 15, ele fala que não se deve comer esse animal, Mishum Sheretz, que ele parece, como um animal que vem de uma fruta, ele parece até com um verme, né? Então ele falou que não é legal. Não é pra comer? Calma, então, esse é o Shulchan Aruch. Só que o Marchá, ele inclusive traz o Marchá que ele fala, tem quem diga que pode, inclusive é parve. Aí esse é o Marchá, entendeu? Tá então, mas tem quem diga que não. Então a gente tem que saber que tem essa marloquedezinha legal. Agora, olha só que legal. Existe também... Aí vem o pessoal do Ibama falar assim, pô, Camila, tu vai querer comer um animal em extinção. Não ia querer comer. Tô falando se tivesse assim, que nem vaca, boa, entendeu? Aí eu comeria. Ok, você comeria, né, vacas e bois, né? Porque são animais que também podem entrar em brincadeira. Mas ainda não entraram e a Hashem permitiu, então eu vou comer. Tá bom. Então vamos lá. Em Shabbat, quando eu posso levar uma deles. Existe um animal, olha que legal. Maseret Hulin, tá escrito isso. Existe um animal que ele serve de ponte entre o domem, entre o mineral e o animal. Sabia? Mineral e o animal. E o animal. Ele pula o tzomer, ele pula o vegetal e ele vai direto pro animal. Sabe qual é o animal? Maseret Hulin fala isso, olha que loucura. Ele fala, existe um ser que ele é metade rato e metade pó. Ou seja, ele anda com as patas da frente. E a parte de trás não existe, ele fica na terra. Parece até um bicho assim de videogame, sabe? Que você mata no videogame. Nossa, agora vem a parte mais interessante. O Rambam, ele inclusive escreve e declara que muitas pessoas da cidade dele, do Egito, viam esse rato, muitas vezes. Que ele andava com as duas patas e as patas de trás não existiam, que era a terra. Ele andava pela terra.
Que isso, gente, coisa doida. Rambam é... que 1000 anos atrás, olha só. Mas ele já faz. Ele falava, não é só da época da Guimarães. Que coisa doida, gente. Tá vendo? Agora vamos lá. E a ponte que existe entre o animal e o ser humano? O que você diria? Qual é o ser que serve de ponte pro animal e o ser humano? Não é a sereia. Maseret Bechorot, na página 8a, traz o seguinte: existe um peixe no mar que ele é metade peixe e metade humano. E Urashi, ele traz sobre Maseret Bechorot, ele fala, e nós chamamos esse animal de serena. Olha que legal. Serena, sereia. Né? Tem em inglês fala siren, né? Porque serena, olha só. Urashi já trouxe. Uau. Serena. Olha só que legal. Eu de propósito, peguei isso aqui, eu pesquisei mais. Marana Hida, sobre o livro Midbar Kdemot, Marahadalet Ot Yud Gimel. Eu faço questão de falar as fontes, quem quiser abre lá e vai ver. Midbar Kdemot é o livro do Marana Hida, que foi um Rav, Sefaradi, Mekubala. Tem que ser cabalista. Marahadalet, vamos dizer assim, porção 4, né, capítulo 4, Ot Yud Gimel, na letra 13, ou seja, não é no como é que fala? No item 13. Ele fala o seguinte: existe um peixe no mar, que o nome dele é Serena, ou seja, ele começa aqui no Urashi, tudo bem? O bebê tá mexendo pra caramba, tá querendo participar. O bebê tá empolgado. Ele fala o seguinte, ó, Bemala, ou seja, que a parte de cima dele, que aí isso até então não falaram, você vê? Mas agora não fala que a parte de cima é a parte de baixo, ele fala é parte de peixe e parte de ser humano. Quer dizer, pode ser um peixão com umas pernas, ou pode ser uma cauda de peixe com com um corpo de pessoa. Mas olha só que legal, o Marana Hida, ele mata isso, ele fala, não, é a parte de baixo peixe e a parte de cima tem o formato de uma mulher virgem. Ariel existe, senhoras e senhores, mas não é essa beleza que o pessoal vê. Olha só como é que ele termina. Uma mulher virgem é uma mulher bonita, não? Calma, olha o que ele fala. O Makom Shrenatá, isso é interessante. Você perguntou, onde é que vive o Adnei Assadei? Onde é que vive esse animal, né, que tem um negócio? O Marana Hida, ele fala, você quer saber onde é que vive a sereia? Você quer saber onde é que vive a sereia, amor? Ele fala, a sereia, ela vive em lugares que tem muitas pedras, tipo mares, né, lugares, oceanos, onde lugar que tem muita pedra. Já viram aqui e são em muito Netânia, perigosos. não foi? Que era um lugar que era rochoso. Né? Aqui em Israel, o mar tem realmente muitas pedras. Tanto que a maré é muito baixa. Tem vezes que você entra no mar, você anda, sei lá, 2 quilômetros e a água tá no seu joelho. E lugares do oceano que são perigosos para o ser humano navegar. Esse é o lugar onde habitam as sereias, segundo Marana Hida. E ele fala o seguinte, ele fala, e o que elas fazem? Olha que pesado, ele fala o seguinte, e quando passa... E de vez em quando, ele fala, de vez em quando passa uma embarcação lá, que por algum motivo ou ela se perdeu, né, saiu da rota dela, ou ela tentou pegar um atalho. Foi pro Triângulo das Bermudas. Foi um atalho bem ruim, um atalho bem falho. Fala o seguinte, tá lá o barquinho passando, Tatrel e Lechorer, ela começa a cantar, e ela começa a tirar a sua voz. E dentro da voz dela, ela tem um feitiço. Tá prestando atenção? Ela tem um feitiço, e olha que legal que fala... E o feitiço dela, esse feitiço é como se fosse uma voz naim, uma voz, como é que fala? Bonita, né? Agradável. A pessoa vai ouvir o canto da sereia e vai ficar hipnotizado. E olha o que ele fala. Até que a pessoa vai adormecer. Então, quer dizer, não é que a pessoa ela fica apaixonada, ela vai, não sei o que. Não, ela dorme. É tipo, sei lá, no Pokémon de Jigglypuff. Que ela canta, o bichinho dorme, assim. A pessoa dorme. E aí a pessoa vai dormir. Nunca a pessoa dorme. Olha que pesado que ela fala. Olha o que ele fala aqui, ó. O Marana Hida, ele fala isso. Que ela pula no barco. E aí ela destrói o barco e toda a embarcação. Pô, mas por quê? Ela é terrível. Mas por que ela faz isso? Então, a gente tem que entender um pouquinho da origem dela para que ela faça isso. Ela quer comer? A gente fala... Então, na verdade é o seguinte, né? Ela é um animal. Ok? Inclusive na Alahá, a gente tem essa discussão na Alahá se a gente pode comer uma sereia.
no sentido, né, de alimento, gente, por favor. E fala o seguinte, que a parte de baixo é permitida, mas a parte de cima, ela é proibida, medin balt shaktot nafshoteichem, que causa nojo, porque, pô, como se tivesse canibalismo, né, uma pessoa. Mas ela tem barbatana e escama. Ela tem escama. Então, tipo, pelo livro da Torá, ela pode, entendeu? Inclusive, você pode matar ela, que ela não precisa desritar, porque ela é um peixe. Então, tu pode, mano... Mas ela consegue sair da água e não morrer. Ela não sai da água e morre. Ela fica pouquíssimo tempo fora da água, faz o que tem que fazer, explode, todo mundo mata, tu tipo, dá uma de... Sei lá, quem é que é top mesmo hoje em dia? John Wick. John Wick. dá uma de John Wick, entendeu? Mata, destrói a embarcação, afunda e pronto, volta pro mar, entendeu? Canta lá com o Sebastião. Não, amigos da Rede Globo, isso aqui não é simples, entendeu? E aí, inclusive tem um Rav que ele conta, eu não peguei isso eu posso fazer uma aula, se o pessoal estiver interessado. Falei, pô, eu quero mais aulas sobre a sereia. E aí eu tenho uma aula do Rav Meriliel só sobre a sereia. Isso aqui na verdade eu quis te dar uma palhinha, mas que conta de um Rav que ele encontrou uma vez uma sereia, ele e o filho dele. E aí ele dá um garfo pra sereia, olha que loucura. E a sereia pega, ela olha o garfo e aí ela começa a escovar o cabelo. A origem da Ariel. Ai, que novidade. Puxa, o Walt Disney é tão criativo. Não é. Ele é um imitador. Isso tudo existiu, aconteceu. E tá tudo... da Idade Média. Que tudo no isso. judaísmo. E ele relata que... E ele, inclusive, ele fala, ela pegou mesmo com a mão. Ele relata, ele fala, gente, parecia até ser humano. E aí ela foi, e por que ela não cantou pra ele e adormeceu ele? Excelente pergunta. Sabe por quê? Por quê? Ela se encantou. Só que ele botou... ele já sabia que ele tava numa região onde tinha sereia. E ele colocou tampão de ouvido nele e no filho dele. Uau. Por isso que não tá escrito que ele conversou com a sereia. Ele não conversou com a sereia, ele não falou nada. Ele só veio, ele ouviu, assim, ele ficou meio impressionado, o filho também. Deram o garfo. Para que ele deu o garfo? Vamos testar. Ele queria ver o que ela ia fazer. Ele queria ver se ela pegava, se ela tinha... Porque, por exemplo, você tá desenhando, certo? Uhum. Então, você tem que ter uma certa coordenação motora. Você tem que ter um jeito pra pegar o garfo, entendeu? Pra pegar a caneta, entendeu? Tipo, entendeu? Ele queria ver se ela tinha essa destreza de coordenação motora. Tá, mas o que isso muda na vida dele? Foi uma experiência científica, né, cara? Foi interessante. Pô, olha só o que a gente tá falando aqui. Tá, mas ele viveu em quanto tempo? Foi na Idade Média. Então, chuta aí uns 800 anos, por aí. De novo, entendeu? Tem que conferir melhor essa história. Mas tá no estudo do Rav Meir, ele é sobre sereias, pra quem quiser entender o hebraico. 800 anos e quantos anos viveu o Mickey Mouse, não o Mickey Mouse, o cara... O que, o Walt Disney? Foi 200 anos atrás. Não, que 200 anos atrás? 100 não, não, que isso? Eu não tenho noção de tempo, nem sem idade, gente. Não, peraí. Então realmente ele pegou do Pegou, claro, não tem a menor dúvida. A história deve ter ficado famosa. Exatamente, na época ficou. Não, pra você ter uma noção, o Rav Meriliel relata isso, que ele pegou que de nos livros... circos tinha. Nos circos de antigamente, até, não sei, 3 séculos atrás, tinha sereia. Não era uma coisa, não era uma fábula, tinha sereia. Então, quer dizer, o que aconteceu foi o seguinte, a gente perdeu o mérito de ver, um animal, de novo, místico. Ou a gente deixou de ser ruim, pegar ela e botar no circo. Ou é que a gente não teria mais, né, condição... a gente não ia mais suportar, provavelmente a raça humana Mas ela comia, dizimada. Ela come a pessoa? Então, não... Ou ela só mata? Não sei, se eu não me engano, tem opiniões que falam que ela afoga, e depois ela come, né, como se fosse um tubarão, entendeu? Ele vai e come, né, a carne e tudo, tipo, ela se alimenta. Tem opiniões que somente que ela pega e afoga e acabou, entendeu? Tá irritada. É uma discussão, entendeu? Tá de TPM, sei lá como é que funciona a TPM da sereia também, aí já querem demais comigo. Enfim. E olha só que legal que eu também trouxe, isso é novidade aqui na aula, a Camila também não tá sabendo disso. Olha que bacana. Deixa eu pegar aqui, cadê onde é que eu escrevi? Maranahidá, de novo, grande Maranahidá. No livro dele, Dvash Lefi, Marahazai, no capítulo 7, Tetvav e Tetzain, ou seja, escreveu dois itens sobre esse assunto. Ele fala, olha só que legal, eu vou ler exatamente a linguagem dele, Yadua Bekabalat Medeira Boteno, é sabido isso, é um recebimento que a gente já recebeu dos nossos rabanim, que receberam dos rabanim dele e tal, ou seja, já é uma tradição, que existe um ser, que ele é um homem, que ele se transforma em lobo.
E ele é chamado de lobisomem. Ele fala Adam Zev. Adam Zev, olha só que legal. Homem-lobo. E olha só o que ele fala. Ele fala, é um homem que se transforma em lobo, porém, quando o lobo se transforma em homem, sua cauda permanece. Ou seja, ele fica com um rabinho. Ele tem um rabinho dele. Se alguém, vamos dizer assim, né? Aconteceu alguma situação que ele ficou animado, uma mulherzinha que ele tava paquerando, fica lá o rabinho batendo, todo agitado. Eu vi já um filme com um cara com um rabinho. Eu sei que era o filme, aquele O Amor é Cego. É o Amor é Cego, que tinha um cara lá que tinha um rabinho, assim, que ele falou que tinha essa distinção. Viu? Ele é lobo, então. Então, ele seria um lobo. E ele fala, olha só que bizarro, ele fala assim... todo tempo ele tem, e quando ele se transforma em lobo, como é que fala? Assim, o ombro dele se estica pra frente. Essa aqui é o ombro dele se estica pra frente e a garra dele sai e ele começa a correr pelos campos. Assim que você fala, e ele tem consciência não é a lua cheia, não é a lua cheia. Ele tem consciência que ele é lobo? Então, o Maran Hridá, eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais nisso, mas se eu não me engano, o Maran Hridá, ele fala, ele tem consciência, não é que ele vira um lobo, tipo, ele sabe o que ele tá fazendo, e ele é obviamente um assassino, né, tipo, ele mata, ele realmente, que nem um lobo, ele tem o instinto animal do lobo, então ele vai... mata pessoas. Se a pessoa estiver dando mole, ele vai lá e come mesmo, ele vai lá e, tipo, destrói a pessoa. Não tem a ver com a lua cheia, de manhã, mas sim tem a ver com uma maldição. Ele recebeu uma maldição e não é uma coisa que ele passa. Mas somente se for outra pessoa for amaldiçoada. Mas ele morde. Ele pode se transformar de dia também? Não, ele se transforma. Sim. Quando ele quiser. Quando ele quiser. É tipo automático. Ele decide. É, tipo Sirius Black, assim, entendeu? Ele vai se transforma. Ele vira lobo, não vira aquela coisa horrível, que, meu Deus, é o lobisomem. Vira o lobo. Ele vira o lobo mesmo. Como assim, maldição? Então, geralmente, isso é obra de Kishuf. Isso é uma obra de uma feitiçaria pesada, uma impureza muito grande. Entendeu? Alguém que mexeu, tentou jogar seu charme irresistível numa feiticeira, a feiticeira ficou bolada, entendeu? Ao invés de jogar uma vada que dava no cara, entendeu? Uau. Jogou no feitiço que ele vai virar um lobo e realmente ele vira amaldiçoado. Tem vezes que ele controla, tem vezes que ele não controla essa sua ação. Olha que loucura. Nossa. E olha só que legal, isso, pra você ter uma noção, existe desde quando? Desde a época que o mundo é mundo, ou seja, existe um remes, assim o Maran Hridá ele fala, existe na verdade não um remes, é um sod, isso é um segredo que está escrito em Parashat Vayechi, eu até peguei aqui, Parashat Vayechi, no capítulo 49, no versículo 27, está escrito o seguinte, o Binyamin Zev itraf baboker ve'ochal ad laeri v'chalek shalal. O que significa esse passuco? É um passuco que fala, e Abraham que Binyamin recebeu, o Maran Hridá fala, tem um segredo gigante aqui, que existe essa pessoa que é um lobisomem, e ele fala, Binyamin Zev, ou seja, Binyamin como se fosse um Ben Adam, né, uma pessoa Zev, ela pode virar um lobo, pode virar esse animal, e traf baboker, ela vai destruir de manhã, ou seja, inclusive de manhã ele ataca. E trava a boca. Veio ralado. E durante a noite ele vem e ele distribui. Ou seja, ele pode atacar de dia, ele pode atacar de noite, ele pega, ele guarda. Entendeu? Que é um ser assim bem interessante. Então olha só que interessante. Isso também a gente poderia entrar, né? A gente poderia colocar como um memutse, ou seja, uma ponte entre o raio e o medaber. Porque ele realmente é metade homem e metade lobo. Ele tem o rabo, ele não deixa de ter, ele tem os dois. Olha que legal. Mas o Arizal, ele traz o seguinte, o Arizal traz, quem é a ponte entre o raio e o medaber, o animal e o medaber, e o ser falante, que é o homem? Falou o macaco. Nenhum desses que eu falei. Ele falou macaco. Por quê? Porque o macaco, ele foi uma criação de Hashem. Direta de Hashem. A sereia, como está escrito em Masechet Sanhedrin, na página... Foi Adão que teve relação com o golfinho. Exatamente. Adão teve relação com os animais, isso é uma coisa meio pesada, a gente pode entrar em outro dia numa aula sobre isso. E dentro disso ele teve relação com o golfinho. E Basai Bechorod, na página 8a, está falando que quando um animal ele tem um sistema reprodutório parecido e um tempo de gestação parecido, tem como realmente ter essa troca, como é o caso do jumento. O jumento, se não me engano, é o burro com o cavalo, é uma dessas doideiras aí, entendeu? Nasce o jumento, ou a mula, acho que é mula, entendeu? E ela é uma junção, né, de espécies, por quê? Porque tem um sistema reprodutório parecido e tem um tempo de gestação parecido. Então, o golfinho
tem um tempo de gestação parecido, não sei, aí os biólogos podem, né, comentar a respeito disso. E ele tem um órgão sexual parecido. Isso é muita loucura, né? Um órgão reprodutor. A gente viu uma vez um filme que eu fiquei assustado quando mostrou, né, o órgão do golfinho. Eu falei, mano, realmente é igualzinho, né, cara? Só que é bem grande, né? Que nojo. Enfim, e disso nasceu a sereia. Então a sereia, na verdade, ela é uma criação do homem, né? Ela foi um nascimento, uma relação do homem com o golfinho. Então não é uma coisa direta de Hashem, foi uma coisa indireta, porque tudo vem de Hashem, mas foi indireto. O lobisomem também, porque o lobisomem, já que é uma maldição, ele é feito por uma pessoa que vem entrar, amaldiçoa, e realmente, aí se tiver um cruzamento de um lobisomem com outro lobisomem, vai nascer um lobisominho? Assim como a sereia, de acordo com a lógica, sim. A maldição continua, a maldição realmente ela é uma coisa, até ela ser quebrada a maldição, e aí a gente tem que entrar toda uma questão de purificação e tal, não sei o quê, até ser quebrada a maldição, continua tendo realmente as gerações. Nossa. Então vai nascer muitos lobinhos, Mowgli tá aí pra contar a história, enfim, vamos lá. Mowgli tá aí pra contar a história. O menino lobo. Enfim, vamos lá. Continuando, então, a gente vê que existem pontes entre os seres, entre as criaturas, né, que a gente trouxe coisa muito interessante. Se a gente pegar também... Eu trouxe aqui uma pauta. Maseret Menahot, na página 37b, fala sobre, por exemplo, né, já que a gente está falando, né, sobre seres estranhos, existe o homem de duas cabeças. Existe essa possibilidade de nascer uma criança com duas faces. Não é gêmeo siamês, é uma pessoa, ela é inteira, só que ela tem uma outra cara, assim, tipo, atrás dela, tipo Harry Potter. A gente só tem referência no Harry Potter, impressionante. É que eu sou viciada em Harry Potter, a gente ama Harry Potter. Tipo, o professor do primeiro filme do Harry Potter, que eu nem lembro mais o nome. Então, Quirrell, sei lá, é o nome dele. Então tem essa realidade, tem a pessoa de duas cabeças. Inclusive é interessante que Maseret Menahot, na página 37b... Não, mas peraí, como assim tem... Calma, então, olha só que legal. Ele vai falando, ele vai jogando informação, tipo, você fica, quê? Existe um ser que tem duas caras, existem seres que têm duas cabeças, inclusive. Aí você pode talvez entrar no gêmeo siamês e tal, não sei o quê. E aí é interessante que tem uma história onde o Rabi Yehuda Hanassi estava dando uma alahá, estava dando uma lei. E aí chegou um rapaz chamado Plimo. E Plimo chega e pergunta pro Rabi Yehuda Hanassi, fala, mas peraí, Rabi Yehuda Hanassi, e se a pessoa nasceu com duas cabeças? O que a gente faz? A gente considera ela como uma pessoa, como duas pessoas, tem que fazer, sei lá, tem que dar dois nomes para ela, um nome para ela. E o Rabi Yehuda Hanassi falou em uma linguagem, né, como é que eu vou dizer, uma linguagem delicada. Ele falou, por favor, se retire. Como assim se retire? O Rashi vem e explica. O Rabi Yehuda Hanassi, ele não quis responder porque ele achou que foi uma pergunta estúpida. Como assim? Ele achou que foi uma pergunta estúpida. Ele falou, cara, tipo, o cara nasceu com duas cabeças. Ele falou, que ideia, entendeu? Isso não é uma coisa quase que impossível de acontecer. Só que o que aconteceu? A Guemará continua e fala, naquela mesma noite, o Rabi Yehuda Hanassi foi chamado numa casa de uma mulher que pariu uma criança de duas cabeças. O Rabi Yehuda Hanassi no dia seguinte se desculpou com o Plimo e falou, realmente, a gente tem que prestar atenção em todas as perguntas, até as parecem mais bizarras, até as parecem mais fora de contexto, realmente a gente tem que aprender e achamos que é o tempo inteiro ensinar pra gente uma coisa nova. E qual a resposta? Agora eu tô curiosa. Oh, excelente. Olha só que maravilha. O Tosfot, ele vem responder essa pergunta, sabia? Porque a Guemará não responde. O Tosfot fala, não, mas isso já aconteceu. Tem um Midrash de Shlomo Ameler, que uma vez apareceu uma mãe, não, desculpa, uma pessoa faleceu, né, os pais faleceram, e vieram os filhos reclamar a herança. E veio um homem de duas cabeças e falou, eu preciso do dobro. Porque nós somos duas pessoas. A gente tem que alimentar duas... Não, a gente... Não é renda per capita por cabeça, somos duas cabeças. Não, mas você só tem um corpo. Mas são duas cabeças. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ele tampou uma das cabeças, né? Ele falou assim, senta aqui do lado, a cabeça dava tudo do lado. Assim, ele tampou, né? Com um pano. Pegou uma água quente e ele jogou um pouco. Não jogou muito, obviamente não quis causar muito sofrimento. Ele jogou um pouco sempre pra ponto de sofrer. E aí, os dois começaram a gritar. Ele falou, tá vendo? São duas cabeças, mas é só uma pessoa que tem aqui dentro. Olha que louco. Uau. Foi assim que ele calculou. Só uma pessoa, você só tem direito a uma herança. E não duas, seu charlatão.
E aí ele descobriu. Outro ser estranho que a gente também encontra já agora em Zohar Parashat Vaikra, da Yuda Mudalef, na página 10a, é o famoso duende ou gnomo. Sim, Xuxa não comeu um cogumelinho, não fez um chazinho, ela viu o que viu. O duende existe, inclusive tem uma história, né, de Rav Meir, que Rav Meir um dia estava num shiur, se não me engano, de Rav Abau, e ele meio que não acreditou muito quando ele falou, né? O Rav falou, olha, existem 7 terras, uma debaixo da outra, existem seres que habitam nessa terra e são seres diferentes de nós, porque obviamente não tem questão de fenótipo, né? A gente, cada ser tem a sua influência de acordo com o seu meio ambiente. O meio ambiente deles é um ambiente que não recebe luz, eles têm o calor, né, do núcleo solar, tal, do núcleo solar é ótimo, do núcleo da Terra, do manta, né, que se chama? Aquela segunda parte da Terra. Magma, é? Mas enfim, dessa segunda parte da Terra. É magma, não é? Magma é entre o núcleo e o coisa. Magma. Entre o núcleo e a crosta. Então, por aí, ele recebe esse calor por aí. Então, eles têm uma influência diferente, logo eles são diferentões. E aí, o Ramin falou, né, legal, mas é meio forçação demais, não sei. Ele não quis falar nada. Ele foi para uma embarcação, né, tinha que fazer um business. O navio dele naufragou, meio cai no mar. E de repente que ele cai no mar, ele tá afundando. De repente, quando ele olha, tem uma porta no meio do mar. Ele vem, abre a porta e de repente ele vê vários seres pequenininhos. Não. Meio louco, né? Não, vamos começar Alice no País das Maravilhas agora, né? Calma. Ela tá rindo, mas eu linkei com uma coisa muito da hora aqui. Isso vai ser o próximo assunto, você vai ficar maluco quando eu falar sobre isso. Ele vê vários pequenininhos, né? Fazendo chocolate, cantando música, brincadeira. Tô falando dos lumpa-lumpas agora, já mudei assim. E aí ele vê vários seres pequenininhos. E sabe o que eles estavam fazendo? O quê? Minha! Estavam rezando Minha, reza da tarde. Olha que louco. E eles, inclusive, depois de rezar Minha, falam com o Rav Meir. Tem certeza que o Rav Meir não tomou esse chá de cogumelo junto com a Xuxa? Calma, ele fala com o Rav Meir. Tô brincando, e eles, inclusive, falam, já teve um ser como você entre nós, ele foi nosso rei. E o Zohar fala... A Xuxa. O Zohar fala que era a Xuxa Meneghel. O Zohar fala que era Caim. Era Caim, filho de Adam Arishon. Caim teve lá e ele realmente foi o rei e tal. Isso quer dizer, ele foi lá pra dentro, fez o que ele fez as férias dele, que ele tava se escondendo de Hashem. Olha que louco. Caim tava se escondendo de Hashem. Ele acha que ele pode se esconder de Hashem. Claro, né? Tem trouxa pra tudo nessa vida. Enfim. E aí, Rav Meir, depois ele agradece e tudo, ele sai pra essa porta. E olha só que legal, o Zohar ali fala, e tem vezes que esses seres também saem pra essa porta. Ou seja, alguma vez, e minha avó é testemunha disso, minha avó conta, né, com muitos anos atrás, né, que ela falou que uma vez viajou pra Escócia, ela disse que viu um duende uma vez. Na floresta. Nunca vou esquecer isso, ela falou que viu um duende numa floresta. Mas eles são legais? Então, eles são seres bem subdesenvolvidos, né, mas assim, não é que são seres cruéis, nem nada. Obviamente, eles têm mais midatadin do que a gente, tá? Porque eles são seres menos evoluídos que a gente e tudo. Eles são mais, assim, meio perversos, meio travessos, mas eles são seres, assim, que, tipo, eles podem depois reencarnar até na gente, né? Eles podem evoluir, crescer, como a gente falou numa aula sobre a rosa. Quem quiser, depois vai lá no nosso série de shurim sobre a rosa. O série da rosa é Histórias do Ravel da Pitaia. Os Espíritos Contam. Os Espíritos Contam. Tem lá, se não me engano, na parte 9, 10, não tô lembrando agora. Mas eu falei sobre isso mais a fundo. Então, quer dizer, existem esses seres estranhos que habitam sobre a nossa Terra e agora a gente vai voltar na nossa aula. Legal? Olha que maneiro. Então, quer dizer, existem pontes entre os seres e assim como existem pontes entre os seres, existem também pontes entre épocas. Olha que legal. Isso tem no livro de Agdamot do Arizal, ou seja, de introduções do Arizal, sobre o Etz Haim. Ele fala o seguinte, ele fala, assim como existem, né, seres entre cada criação e criação, existem seres também, existe uma época entre a vida e a morte. Olha que loucura. Ele fala o seguinte, entre a vida e a vida após a morte, né? Legal. Ele fala o seguinte, não somente ele, olha, eu peguei Mavariavó, Maranahida, Benishra e vários outros posquim, vários outros mifarashim, explicadores, eles falam, o momento mais difícil da vida é a morte. Uau. Esse é o momento mais pesado da vida. Não tem como ser mais pesado do que isso. Porém,
o momento mais fácil da vida após a morte é a morte. Porque a morte, na verdade, ela é uma porta. Ela não é um fim. É onde começa tudo. É onde começa tudo a ficar bem louco e bem pesado. E existe todo um processo onde a pessoa ela vai se acostumando a essa nova realidade para que depois ela possa chegar ao objetivo final, que não é o objetivo final, né? Porque o objetivo final é o Olamabá e tudo, mas vamos dizer assim, a sala de espera que é o Gan Eden, que é o, né, o que todo mundo sonha, né, deseja, tudo, até ela chegar no Gan Eden, e é o Gan Eden Elion, tá? É o Gan Eden superior, não o Gan Eden inferior. Eu já vou explicar o que é o Gan Eden inferior. O objetivo final é o Gan Eden superior. Então, mesmo os tzadikim, depois de falecer, eles passam por um processo, eles vão dizer assim, que o cara é super tzadik, tá? Não passou por Ributa Kever, que é, né, aquela sentença debaixo do túmulo, com 4 anjos, uma coisa pesada, depois a gente fala sobre isso. Ou em uma aula, vocês escrevem aqui no comentário se vocês quiserem também que eu fale mais sobre isso. A gente vai fazer uma série de shows sobre explicação, a vida após a morte, como é que funciona. Vida após a morte. E aí depois ela vai pro julgamento dela, que também é outra, são pelo menos 3 aulas. Uhum. E aí depois disso ela vai, vamos dizer assim, tzadik, tá? Tzadik. Passou depois pelo Gehinom, que a gente sabe que tem que passar pelo Gehinom pra chegar no Gan Eden. Enfim, isso é pra outra aula. É pra outra aula. Chegamos no Gan Eden. Olha só que legal, ele não vai pro Gan Eden Elion de cara. Mesmo os tzadikim, o tzadik gamur, babassali, tzadik gigante e tal, não vai direto pro Gan Eden Elion. Por quê? Vai pra onde? Ele vai pro Gan Eden Tarton, ele vai pro Gan Eden de baixo. Onde fica o Gan Eden de baixo? No nosso mundinho. Aí agora você vai, olha que loucura, olha que loucura. Calma, olha só que interessante. Não sou eu que falo, da moto do Arisa, quem tá trazendo isso é o Ramchal, no livro dele, Sefer Ma'amarim, Dibur Matril Veine, tá? Gente, só pra vocês terem noção que não tô tirando da minha cabeça. Ele fala o seguinte, isso em nome também do Zohar, tá? O Zohar em alguns locais, como o Zohar Parashat Vayer, Zohar Parashat Pikudei, Zohar Parashat... calma. Ele gosta de falar todas as... vai aqui, Zohar Hadash. Tem vários locais onde o Zohar, ele fala sobre isso, que ele fala que existem alguns portões do Gan Eden, e um deles, se não o principal dele, é o Marat HaMarpelá. Marat HaMarpelá, que é onde estão enterrados Adão e Havá, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sara, Rivka, Leá. Rachel não tá lá, Rachel tá diferente. Tá bom? E lá tem um portão no Gan Eden, né? Tem até uma história de um general aqui, quando conquistou em 1948 Israel, ele quis entrar lá e aí ele ficou cego de um olho, teve um outro que ficou maluco, que existe realmente até hoje. Quem quiser ir, vai lá em Hebron, tem essa caverna. Você já viu? É muito legal. Não tem como não ir, não tem como você vir pra Israel, você não ir. Não. Só que você viu essa cratera? Tem uma cratera ali. Eles nunca fecharam. Tem um buraco ali, e esse buraco ele fica fechado, ninguém pode entrar. Só que, tipo, se você vê que tem árvores nascendo dali. Não, nunca vi. Nunca viu? É muito legal. Só que aí, quando me contaram essa história na época... não me contaram quando me contaram essa história na época, eu fiquei com muito etirá de entrar. Só que eu falei, cara, mano, imagina. Não tem nem nível, né? Não, no próprio Zohar, eu tenho um livro de Mamara do Zohar sobre Kiryat Shema, que fala de um Rav que foi pra lá, ele chegou até parte e tinham 2 anjos ali. Uau. Na porta, falando, olha só, daqui você não pode continuar com as suas roupas. E o Zohar fala, o que é roupa? É o corpo. Ou seja, ele teve que morrer mesmo, caiu o corpo pra ele, a alma dele continuar pra ele poder entrar no Gan Eden. Uau. Mas é muito legal, né? Enfim, olha que interessante. E aí a pessoa entra, né, nessa caverna, ela vai andando até que ela chega no Gan Eden Tarton, que fica aqui, nessa terra, como se fosse uma realidade paralela. Como se fosse, sabe o quê? Alice nos País das Maravilhas. Toca do Coelho. Olha só. Toca do Coelho. E olha só que interessante. Ele vai entrar e ele vai começar a ver seres que não condizem com a realidade dele. Ou seja, a gente vai ver animais que aqui na Terra não existem e a gente vai ver animais lá que existem aqui na Terra, só que parece que eles sofreram uma mutação. Então a gente vai ver um gato com Eu não tô tão surpresa, gente, porque eu já conheço, a gente vai ver um pombo, quando eu escutei, chifre. Eu fiquei assim. A gente vai ver um pombo com chifres. A gente vai ver, são animais que existem lá, que na verdade eles são uma atualização disso aqui, do que a gente vive aqui. Exatamente. E por que tudo isso?
Porque a Kadosh Baruch Hu, quando ele criou esse mundo, ele criou, né? É o que a gente fala do princípio da Hotemet Vedio. Hotemet Vedio é o carimbo com a tinta. Então, você pega um carimbo, imagina, você pegou um carimbo, você pegou agora a tinta, você, fez o primeiro carimbo. Esse é o Olam Atzilut. Esse é o primeiro mundo. É o mundo da emanação, é um mundo assim, tá tudo revelado. Depois ele pegou, sem molhar a tinta, e fez um segundo carimbo. Aí vai ficando mais fraco. Esse é o mundo da Briá. Aí começa a ficar fraco. Sabe quando começa a pegar, a tinta não começa a pegar e algumas letras começam a desaparecer? É isso que acontece com os animais. Então vamos dizer que, sei lá, tem um unicórnio com chifre, com asas e tudo. Aí, sei lá, no mundo da Tzilut ele tinha tudo isso e ainda, sei lá, 3 rabos. Aí no mundo da Briá ele já perdeu, só ficou com um rabo. No mundo da Yetzirah, que é o mundo seguinte, que é o dos anjos e tudo, ele já perdeu o chifre, ficou só com as asas. Até que chega no nosso mundo e a gente vê o quê? O cavalo. Ou seja, olha só que legal. A gente vai ver o unicórnio. Ou seja, vai ter o unicórnio. Enfim, não tô falando que é, obviamente, nessa ordem, tá? Não tô falando que, tipo... Só que eu tô falando pela lógica que vai, né, ficando fraca a tinta, vai ficando fraca, né, exatamente, a tinta no carimbo, e vai apagando-se alguns dados que a gente não vê no nosso mundo final. Então vai ser muito interessante, porque os tzadikim comem no Gan Eden. Não. No Gan Eden Tarton precisam comer. E o que eles comem? E quanto tempo eles ficam no Gan Eden Tarton? Excelente pergunta. O Arizal fala que eles ficam 12 meses. 1 ano? Esses são tzadikim gigantes, né? Obviamente, pessoas menores ficam mais tempo no Gan Eden Tarton. Por quê? Porque você precisa de uma época, você precisa de um período maior ou um período menor de adaptação. Então é isso que nos filmes mostra, tipo, aquela novela Viagem, que você vê um jardim, não sei o quê, porque a pessoa conseguiu entrar no Gan Eden mais baixo. Mais baixo. Agora faz E a pessoa, sentido. ela vai comer. E o que ela come? Ela come o man, que tem o gosto do que ela quiser. Poxa, mas se eu estou no Gan Eden, eu não tenho mais voto. Mentira, você ainda vai ter desejos mundanos. Porque você tem que se acostumar a essa nova realidade. Você passou, vamos dizer, 70, 80, 120 anos na Terra, você não está acostumado, você não pode receber com toda intensidade o Gan Eden Elyon, você não vai suportar. É que nem você pegar e falar assim, o que você faz no Gan Eden? Eu estudo Torá. E aí, o que tu acha disso? Muito legal, mas o tempo inteiro... Entendeu? Então você precisa ter um processo de adaptação. É necessário, é lógico isso. Esse eu acho muito legal da Torá Kabbalah, estudo de Kabbalah de verdade. Que ele é lógico, faz sentido. Você não pode botar uma coisa na goela da pessoa e falar, não, você engole, vai ter que ser isso, acabou, não vai ter... Bum, acabou, explodiu tudo, acabou. Não tem como. O cérebro não é capaz de... você não está mais com o cérebro físico. Ok, mas o seu corpo, o seu espírito, a alma, ela se acostumou com aquela realidade, cara. Não. Você não tem como tirar isso dela. Então existe um processo de adaptação. O Ramchal fala sobre isso, que é esse Gan Eden Tarton. Para isso que ele serve. Olha que loucura. É para isso que ele serve. Ele serve para se adaptar. E quando o tzadik ele consegue avançar nisso, aí ele vai pro Gan Eden Elyon. Que aí são outros 500. Entendeu? E isso que os Rabanim o tempo inteiro falam em uma linguagem misteriosa. Por exemplo, a Brahot, na página 17, que eles falam, porque o Olam Abba, né, Kavanah do Olam Abba, que o Olam Abba ainda tá fechado, é o Gan Eden. Fala, não, no Gan Eden a gente não come, a gente não bebe, a gente só estuda Torá o dia inteiro e a gente regozija da luz de Hashem. Esse é o Gan Eden Elyon, cara. Porque a gente não tem condição. Então você fala, poxa, mas... Não, mas é que, sei lá, eu queria ver um filme, queria ver, sei lá, alguma coisa, queria, sei lá, relaxar, é todo mundo feliz, cantando, um mundo bem melhor. Não dá. Eu preciso, entendeu? De alguma coisa um pouco mais material. A Hashem já pensou nisso. Olha só. A Hashem é tão perfeito que ele falou, eu sei que eu não tenho... Ele não vai ter capacidade. Uau. De pegar, tipo, toda essa maravilha direta. Ele não vai entender, pra ele vai ser uma coisa que vai causar um sofrimento. E ele não quer causar sofrimento, ele não quer causar a gente já conseguiu chegar lá no Gan Eden. Já conseguiu chegar, já passou por reencarnações, já passou por Gehinom, Raza Shalom, teve que passar por Cafaquela, entendeu? Já passou por todo esse processo. A Hashem quer te dar, ele quer, a Hashem é Hesed puro. Então vai te dar comida do bom e do melhor, aquela casa maravilhosa, entendeu? Sei lá, tipo, sei lá, o que a pessoa quiser, entendeu? Mas obviamente dentro do que é do chá, tá? Assim, entendeu?
Nossa, já tô imaginando minha casa dos sonhos. Muito legal, né? Só que a minha casa dos sonhos, todo mundo tem que morrer junto. Muito legal. Então, o Ramchal, ele continua, né? Na verdade, o Arizal, ele continua falando que o Sol e a Lua lá em cima, na verdade, eles são, seres super superiores, entendeu? Não é que nem... são estrelas. Não é estrela ou satélite, sei lá. Tipo, não, a Lua, ela é equivalente realmente à parte feminina, né? De Nekevah, enfim, são definições de Kabbalah pesadas. Isso tem muito interessante, porque isso linka com a questão de Adão e Eva, que Adão, ele era como o Sol, e Eva era como a Lua, e Eva servia a Adão. Gente, pelo amor de Deus, feministas, calmem. Não é por questão, tipo, de servir, é uma questão somente de que Adam Arishon, ele foi criado primeiro, e Eva foi criada junto com ele, quando ela foi separada e tudo, ela foi criada, na verdade, para ajudar Adam Arishon. E assim como a Lua, ela se diminuiu, Eva também acabou se diminuindo. Esse foi, né, até o Tikkun, o conserto de Eva foi até fazer isso. E também humildade, né, amor? A gente não precisa aparecer, a gente já sabe que a gente é demais. Exatamente, vocês são top, cara. Eles precisam dizer, eu sou o rei do pedaço. E Adam Arishon é um sol. O sol, ele não foi reduzido. Ok? Então, mas tá escrito que depois a Lua e o Sol vão ficar do mesmo tamanho. Exatamente. Tá, vamos lá. Quando que vai ficar do mesmo tamanho? Cara, não sei se você me trouxe isso, mas eu não sei nem de fonte que fale sobre isso, por isso que eu não trouxe, mas... Não, a gente falou sobre isso, que... Não, é um Tikkun, é um concerto. Provavelmente isso vai ser no Olam. Isso vai ser no Elef Shvi e Olam Haba. Então, porque vai ser o concerto final. Calma, a gente vai chegar nessa parte. Então, aí a mulher e o homem vão estar também iguais. Você abriu uma parte muito interessante. Muito interessante. Então ele fala o seguinte... Ele chega e fala pra mim, eu não sei de onde você tá falando disso. A gente tá falando no Shabat, o cara bateu a cabeça. Acho que tava muito tarde, ele não lembra. É verdade! A gente tava conversando sobre a Lamedius, lembra? É verdade, Zohar pra Bereshit na página 34b. Verdade, desculpa, perdão. A esposa lembra. É que a gente, Shabat foi muito legal. Era 1h, eu já tinha botado as crianças pra dormir, aí deu fome. Aí eu vim na sala, o Thiago tava estudando, aí a gente conversando até 3. Então, o que acontece? Vamos lá, só pra gente voltar aqui pros trilhos. Não é que é curiosidade, que o pessoal pergunta, o que vocês fazem no Shabat? Bom, a gente estuda. Então, o Gan Eden Tarton, ele é uma ponte entre o Olam Hazé, esse mundo, e o Gan Eden Elyon. Ou seja, ele possui elementos dos dois mundos. Tanto do Gan Eden Elyon, quanto do nosso mundo. Legal pra gente poder se adaptar, se acostumar a essa nova realidade e poder passar pro próximo nível. Então, a Kadosh Baruch Hu, assim como ele criou tudo, épocas, seres entre os animais e tudo, ele também criou na nossa realidade, nossa época, entre este mundo e o próximo mundo, o Olam Haba. A gente não tem como aguentar o Olam Haba em toda a sua intensidade se nós não tivermos uma preparação. E o que é essa preparação, meu amor? A época de Mashiach. Era messiânica. Então, na era messiânica, é como se a gente vai viver no Gan Eden Lemata. Perfeito. A era messiânica... Aí no Olam Haba seria o Gan Eden Elyon. Exatamente. Na verdade, não seria o Gan Eden Elyon, seria uma coisa que a gente ainda não conhece. Tá bom. Mais ainda. Poderia ser mais elevado, exatamente. Pode ser mais elevado do que o Gan Eden Elyon. Mas, exatamente, essa era messiânica. Ela é uma era de preparação para a próxima época. Porque nós precisamos de uma adaptação. Que top! Minha mansão tá chegando! Ok. E olha só que legal. Ele falou o seguinte... O Ramchal, ele continua, né? Ele fala o seguinte: assim como no Kafakela, a pessoa que quando ela falece com as mesmas midot, né? As mesmas cascas que ela tinha em vida. Uhum. Isso a gente já trouxe também de Zohar para Bereshit na página 22b. A gente já trouxe em vários outros lugares. E várias outras aulas que isso sempre volta, né? Na aula que a gente deu sobre suicídio e tudo. Então, assim, a pessoa, ela falece... a aula sobre suicídio tá muito boa. Eu acho que eu não botei no YouTube. Não sei se eu botei no YouTube. Não. Mas se eu não botei, eu vou colocar. Vale muito a pena escutar, gente. Mesmo que você não queira se suicidar, pode ser que você conheça alguém que tá pensando em se suicidar. E você explicar pra ela como é terrível ela se suicidar. Exatamente. E a pessoa, por exemplo, ela vai lá pro Kafakela e ela continua com as mesmas características dela. E ao longo da estadia dela no Kafakela, ela vai quebrando essas clipões. Um segundo, só porque é muita informação na minha cabeça. Uhum. Tem pessoas que eu conheço que a gente contou sobre isso, é por isso que a pessoa não se mata, porque ela sabe que ela tá ferrada, se ela se matar o sofrimento vai ser muito pior. Tá bom? Então realmente vale a pena assistir esse shiur pra pessoa que... fortalecer a pessoa e a pessoa ver que, cara, tá ruim, pode ficar muito pior.
Entendeu? Não vou me matar. Esse é um incentivo sensacional. Não vou me matar. O sofrimento aqui tá ruim? Putz, pode piorar. Acho que eu vou ficar feliz com o que eu tenho. Melhor ficar feliz dele. Então, e a pessoa, quando ela morre com as midot que ela teve. Até, né, eu vou dar uma palhinha, né? Como a gente pode vou trazer esse exemplo. Rav Yehuda Ptaya, no livro dele, Minhat Eudá, sobre Sefer Hezkel. Os espíritos contam. Exatamente, os espíritos contam. O Rotem Saprot. Que é o que a gente sempre faz aula no YouTube. Conta a história, por exemplo, de um rapaz, eu ainda não contei, mas é de um rapaz que ele tinha 24 anos. Vou dar spoiler pra explicar que é importante. Ah, tá bom. Ele tinha 24 anos e ele morreu num acidente de avião. Só que ele era um cara muito podre, ele fazia relação com tudo, tinha sombra e ele tava pegando. Na época do Rav Daptai tinha avião? Sim, amor, ele não viveu muito tempo atrás. E quanto tempo? Rav Daptai foi 70 anos atrás. E quanto tempo tem avião? Não sei. Aí você me pega, mas na época da Segunda Guerra Mundial já tinha, ele foi dessa área. Nossa, eu não tenho noção nenhuma de tempo. Enfim. Até o Thiago tá... Um segundo, desculpa, eu não posso deixar de falar. O Thiago tava falando, não, é porque há 13 anos atrás que teve essa música. Eu falei, 13 anos atrás eu era uma criança, eu devia ter 2 anos de idade. Aí eu, não, eu tenho 28 já. Assim que a gente vê como o tempo passou. Aí, o que acontece? Esse rapaz faleceu, né? Ele veio depois como morreu bibuque, no né? avião. Como uma alma, exatamente. No Café ela entrou numa pessoa, entrou numa menina. Eu lembro da história dele. Que ele entrou, dele que ele entrou, e ele vai contando, né, por Rav Daptai, e o Rav Daptai vai falando com ele, falando, olha, essa menina eu vou te consertar, eu vou te consertar. E ele ia consertando, tal, quebrando de clipot, tal, não sei o quê. Só que o Rav Daptai, de vez em quando, ele tinha que viajar pra dar shiurim em outros lugares e tudo. E quando ele voltava, ele falava com o anjo responsável pelo rapaz, que o rapaz não queria falar. E ele falava, que estranho, ele não queria falar comigo, quer dizer, alguma coisa aconteceu. E o anjo falou, que quando você não tava, ele saiu e ele entrava em gatos, em cachorros, só para ter relação com outros gatos e cachorros, olha só. Porque ele tinha muito desejo, porque ele, durante a vida dele, ele tinha relação com tudo. Com homem, com mulher, com animal, com tudo. A sombra tava andando, tava lá ele indo atrás. Então, quer dizer, a ponto, olha só que pesado, que o Rav Daptai perguntou qual é a grossura da sua caixa espiritual. Ele falou, Rav, ouve que é amar. Amar é 50 centímetros, meio metro. Meio metro. 50, acho que né? Não sei, mais ou menos, né? Isso aqui é... Né? Assim? Imagina, a sua pele mais isso que eu lembro da régua, né? Que a régua de 30 centímetros, 50 é mais... Que isso, cara, tudo isso. Imagina a sua pele, porque é isso mesmo, é a pele mais 50 centímetros, de ou pelo. seja... Ele era um cabrito, entendeu? Ele era como se fosse O Tony Ramos só versão bem pior. Ele era um bisão, entendeu? Até fala que ele era um animal que parecia uma cabra. Ele mesmo fala, poxa, parece até uma cabra, todo peludo, coisa mais nojenta, tal, não sei o quê. E aí, através dos Ihudim, que o Rav Daptai ia fazendo, ele ia tirando esses pelos. Gente, pelo não é uma coisa boa, tá, gente? Pra quem ainda não entendeu, severidade. Severidade, não é muito bom, né? Tá? Então, o que acontece? Através, exatamente, desses tikunim, desse conserto, dessa dor, tal, não sei o que a alma vai sentindo, vai quebrando essa caixa espiritual, até que a pessoa fique livre e ela possa avançar para o próximo estágio da vida dela. Link com o nosso shiur é o seguinte... Esse mundo é chamado de Adam Gadol, ou seja, um homem grande. Todo mundo já escutou, acho que a maioria das pessoas já escutaram, que também o homem é chamado de Olam Katan, um mundo pequeno. Ok? Então, assim como nós, através de sofrimentos e dores e, enfim, caparota, que a gente fala expiação de pecado, a gente se quebra, a gente se eleva, assim também o mundo precisa. E isso explica todo o negócio de Revlei Machia, e desastre ambiental, e Gog Magog, guerras, tudo que destrói o mundo. Na verdade, o mundo está sofrendo por um processo de elevação através disso. É só você parar pra pensar, sei lá, quando o homem cria uma máquina fotográfica, o que ele faz? Ele analisou o olho do ser humano e aí ele criou a máquina fotográfica. O ser humano, se você olhar as veias, tudo, cada coisa é tudo tão perfeito e dá pra associar cada coisa em relação ao mundo. É que nem aquele... Qual é o nome daquela série que a gente viu que o cara fazia pela... Eu sempre lembro da foto do girassol. Do negócio daquele... eu sei que você tá falando. Diagrama de... diagrama de alguma coisa, que ele tinha... como se fosse a concha, né? Todos eles funcionam uma coisa cíclica, né? Que chega no mesmo resultado. Eles tinham pra ter um padrão matemático pra isso. Esqueci o nome. Gente, como é que é o nome mesmo? Não sei. Bom, enfim, quem souber, escreve aí. Para as outras pessoas lembrarem. Para as pessoas lembrarem. Tem um padrão nisso, cara. Eu lembro que...
Caraca, Pascal, né? Padrão de Pascal. Não, não é não. Eu acho que é. Não é não. Então não é. Então eu falei besteira. Eu acho que é. Uma pessoa escreve isso. Não é padrão de Pascal, não. Pascal, não é Pascoal. Não é. Não é? Tem certeza? Sim. Depois eu vou pesquisar, hein? Tá bom. Tudo bem, vamos lá. E fala o seguinte, olha só. Então, aí é isso. Porque tudo tá tudo... É o rei Salomão que diga, né? A Torá, ela foi feita... Tudo tá escrito na Torá. O mundo todo tá baseado na Torá. O ser humano, tudo tá baseado na Torá. Então, é meio que copia e cola, só que em formas diferentes, mas é a mesma essência. Eu acho que uma forma legal de explicar isso fica com aquela explicação de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler é muito interessante no Sefer Kohelet, no livro dele Kohelet, que é Eclesiastes em português. Se eu não me engano, no capítulo 2 ou 3, pode ser o capítulo 2 ou 3, ele fala o seguinte, que ele chegava assim num ponto e ele falava que ele né, tem escrito, eu acho uma Mishnah dele, fala que ele plantou todos os tipos de árvores aqui. Uhum. Como assim ele plantou todos os tipos de árvores? A gente sabe que tem árvore que é mais compatível com uma região árida, tem árvore que é mais compatível com região tropical, tem árvore de região mais, sei lá, mais ao norte do mundo, sei lá, de pinheiro, por exemplo, entendeu? Então, quer dizer, como é que você pode falar que você plantou árvore em todo Israel, sendo que Israel é pequenininho e só tem um clima aqui dentro? Uhum. Olha que interessante. Shlomo Ameler, assim como o Midrash, ele chegava, ele andava e ele sentia a terra, ele falava, opa, isso aqui, ó, dá pra plantar pau-brasil aqui. Dá pra plantar pau-brasil que vai rolar. Como assim? Porque Shlomo Ameler, ele tinha consciência que Jerusalém, ou cá, na Israel, era o coração do mundo. Então, todas as veias estão interligadas. Todas as veias estão interligadas. Assim como todo o sangue... É só ele achar qual é a veia que está interligada com o Brasil, e aí ele consegue... Todas as veias de todos os órgãos passam pelo coração que ele bombeia. Então, assim, dizendo assim, Israel também ele bombeia para o mundo inteiro toda a essência do mundo. Eu acho interessante a gente falar para o pessoal também um assunto que a gente até chegou à conclusão no Shabat, que foi muito legal. Porque assim, a gente falou de duende, né? Que é o ser intraterrestre. E as pessoas sempre perguntam, tem extraterrestre? Existe, não existe? Então assim, gente, não tem ET. Mas, Camila, mas é muito presunçoso que a Hashem criou um mundo só pra gente. Esse universo inteiro, só na Terra tem vida. Sim, só na Terra tem vida. O Thiago deu um exemplo muito bom no Shabat pra mim, pra eu conseguir entender isso. Que foi tipo, o Narma, meu filho. O meu filho, ele não sabe de nada. Ele tem 2 anos de idade. Mas pra ele ter uma roupa, tem uma fábrica, várias fábricas funcionando, um comércio gigante funcionando. Tem que ter pra eu poder desde comprar, o algodão, tem que tingir com tinta. Então você tem outras empresas. Enfim, vários processos pra ele ter roupa. Aí pra ter leite, tem que tirar o leite da vaca, não sei o que, no mercado. Ou seja, olha o sistema gigante que tem. Olha quantas empresas giram em torno do meu filho. Um ser de 2 anos de idade, não tem noção de nada, tem milhões de coisas que servem a ele. Milhões de pessoas também, né? Fazendo serviços e tudo. Ali. Então, é que nem isso o mundo. Se você olhar a Terra, a Hashem teve que fazer todo um sistema solar, várias galáxias, para existir vida na Terra. Porque o Sol, ele tem que chegar exatamente o calor que precisa. A estrela tem que passar naquele exato momento. Então, assim, é tudo muito complexo. Então, se você pensar no Narma, um bebê, todas essas empresas que funcionam para ele poder sobreviver, fábricas, se alimentar, comer tudo, não sei o quê, é que nem a Terra em relação ao universo, em relação à galáxia. Então, não é questão da gente ser presunçoso e falar, não, mas só tem vida na Terra. Não, tem vida na Terra e olha como você é especial. A Hashem te botou na Terra, te deu vida, tudo. Então, assim, agradece. Porque ele criou uma coisa gigante só pra você poder estar respirando, você conseguir viver. Fora o seu corpo humano, né? Que a gente já falou o quão complexo é. Você podia morrer a qualquer momento que eu tô falando com você. Várias dores já podia ter acontecido, coração parado. Fazendo... Então, assim, pra quem tem ansiedade, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Por isso que eu tenho ansiedade, gente. Porque eu consigo pensar em tudo isso ao mesmo tempo. Até o Thiago tava... Foi engraçado que ele chegou... A Miriam chegou pra mim e falou, mãe, por que você tá sempre no celular jogando joguinho? Aí eu... O que eu vou responder pra minha filha? Aí o Thiago, deixa que eu respondo. Aí ele fala a resposta. Eu falei, a mamãe, ela vive muito no futuro. Então, pra gente conseguir manter a mamãe um pouquinho no presente, ela precisa se distrair. Distrair pouco o cérebro dela. Esse é o papel do joguinho, que ela se distrai. Eu fico fazendo um negócio, eu fico fazendo vários anagramas, né? De quadrados, e aí meu cérebro vai pra lá
Não meu cérebro vai pra lá. A e parte aí ela esquece do do futuro e ela pode focar um pouquinho mais no presente. E aí eu consigo me comunicar direito e fazer as coisas. Nossa, será que eu sou um gênio? Você é um gênio. Você devia estar no Scorpion. A gente tá assistindo uma série chamada Scorpion, que é muito legal. E eu adoro Walter muito. O'Brien. A gente gosta muito de série, assim, porque a gente se sente mais inteligente, né, vendo essas séries, né? Ou burro, né? Ou que. Então, assim. Enfim. E é isso, voltando ao shiur, que eu já atrapalhei muito. Não, razão, tá só adicionando. E assim a gente entende um conceito chamado Pinui, Binui. Ou seja, infelizmente, é necessário uma certa destruição para haver uma construção. Legal? Essa questão da quebra das milhões de estrelas morrem todo dia para poder ter vida. Exatamente. Isso quem traz até o Rav Zamir Cohen, no livro dele, a Maperá, que é o Revolução Iminente. Muito ele bom fala livro. que há bilhões e bilhões de quilômetros daqui da Terra explodem 2 estrelas, saem uma rajada cósmica em direção à Terra. E dessa rajada cósmica, o Sol ele constantemente emana também uma certa energia cósmica. E uma com a outra se bloqueiam. E sobra somente um fio pequeno de energia cósmica, que é o que a nossa Terra necessita para sobreviver, como se fosse uma vitamina diária. Não, e ainda tem gente que fala que Deus não existe, porque uma coisa tão perfeita assim, quer dizer... Não, fala então que o Big Bang... Não, foi uma explosão, então não sei o que. Uma explosão, gente, não tem como. Se não tem alguém se cuidando... se fosse uma explosão, porque explosão não sei o que, hoje em dia, sei lá, cara... Você veria, mano... Cara, eu não consigo nem imaginar. Você tem que ter muita fé pra não acreditar que Deus existe. Meu Deus do céu. Só raciocina, estuda um pouco. E nessa questão de Pinui e Binui, a gente entra naquela questão, eu já falei isso pra vocês, se eu não me engano, foi na aula de Revelei Mashiach, que fala do famoso Tosfot Yom Tov, né? E fala da pessoa, um momento antes dela morrer, que ela recebe todas as partes da alma dela de volta, e aí ela consegue falar normal, ela fala como se estivesse falando, tipo, normalmente com outra pessoa e tal, entendeu? Assim é a Sitra Achra, assim é toda a Clipá, nessa caixa espiritual no mundo, que ela agora tá recebendo todo o seu nível máximo de podridão. Quer dizer, na verdade, todo o nível máximo de Kedushá, né? Toda Kedushá que a gente tem, toda a santidade, ela tá engolindo, como se fosse uma cobra engolindo um ovo, assim, comendo tudo. E no final ela vai engasgar e ela vai vomitar tudo de novo. A gente tava conversando sobre isso, justamente sobre a Então, por exemplo, você vê... Não somente a Lamediúdo, por exemplo, político, entendeu? Cara, é uma coisa absurda, entendeu? Até aqui em Israel, tá? Pra quem não sabe, político também, cara. O cara, sei lá, vamos dizer que ele foi demitido, tá? Sei lá, 2 anos no governo. O cara ganha, o Rabi Meirelhal tava falando, o cara ganha 220 mil shekels por mês. Pô, 220 mil shekels, desculpa, pra 2 anos de trabalho... Qualquer um ia querer esse trabalho. Por que você ainda não se candidatou, amor? É verdade. Todos os brasileiros venham pra cá, pra Israel, e a gente faz um negócio. Aí você se candidata e divide esses 220 mil. Eu não vou perder o meu lamabá. Não, mas meu amor, fica um ano só pra pagar o dinheiro e a gente divide em todo mundo, assim. Entendeu? Quer dizer, esse jeito aqui é uma falta de noção, cara. Mas isso é exatamente o que tá escrito. A gente não precisa de 220 mil, mas uns 20 mil por mês dá. Mas 200... Cara, você entende isso? É fora do comum. Então, quer dizer, o que é? Essa cobra, na verdade, é isso que tá acontecendo. A Sitra Achra, essa impureza. O mundo tá comendo todo aqui do chá santidade. E é isso que você vê, é esse resultado. Mas isso vai acabar, meu amor. E aí, quando isso acabar, quando isso acabar, essas pessoas que ganham dinheiro absurdo e só ficam botando no banco, todo esse dinheiro vai ser dividido igualmente entre as pessoas. Ou seja, a utopia do socialismo, né? Só que com a Shem na jogada, que é o único que pode fazer as coisas. Ninguém vai passar fome, todo mundo vai ter uma casa bonita que nem a minha, porque eu acho minha casa maravilhosa, eu acho uma mansão. Então, assim, Bezerra Shem, todo mundo vai ter uma casa assim. A gente vai, todo mundo com muita fartura, podendo comprar muita Nutella no mercado. Calma, que eu vou chegar nessa parte, que essa parte é muito bonita. Eu deixei exatamente isso aqui pro final. Porque você sabe que tocou na comida, na riqueza, a Camila fica feliz. A Camila fica feliz sempre. Entendeu? E, inclusive, tem uma história, né, em relação a essa questão da cobra, tem uma história com o Rav Sasson Mizrahi, é uma história um pouco parecida, mas não muito parecida com a história do Rav Mordechai Eliyahu, sabe, da cobra? Então, uma história um pouco diferente. Qual a história do Rav Mordechai da cobra? Da criança, tal, que tinha uma cobra, enfim, uma história tá. Menos nojenta a cobra, essa história. Essa história do Rav Sasson Mizrahi, que aconteceu, acho que foi 70 anos atrás essa história, e tinha um dono de uma Macolet, que ele falava que todo dia ele chegava e ele tinha caixas de ovos e os ovos desapareceram. Por quê?
Porque tinha uma cobra que vinha, ela comia todo dia os ovos. Uau. E aí o dono da... E o que acontece? O ovo naquela época... O ovo já é caro hoje em dia. Naquela época, aqui em Israel, gente, ovo é muito caro. Ovo era ouro, cara. Ovo era ouro. E aí ele falava, poxa, eu tô perdendo uma grana com isso. E aí o Rav Sasson Midrash falou assim, faz o seguinte, cozinha os ovos, olha que legal. Cozinha os ovos, deixa o ovo beitzah kashá, né? Ovo cozido, que é o ovo mais duro. E deixa, e bota e abre. Abre a caixa de ovo, porque a cobra vai ver, ela é preguiçosa, ela vai querer pegar. Aí falou, beleza. Deixou, sem brincadeira, no dia seguinte ele encontrou a cobra morta. Por quê? Por quê? Porque a cobra foi comendo os ovos. Como o ovo era ovo duro, não era ovo mole, né? Que você quebrava, na hora que ela tentou quebrar, não conseguia, porque o ovo já estava duro. E ela se engasgou e morreu sufocada. Que gênio! Será, cara? Rabanim. Uau! Morreu sufocada. Peraí, para um momento, rapidinho. Sim. Olha o que eu tô fazendo. Gente, tá vendo que a gente falei que eu preciso distrair minha cabeça enquanto faço... Ó, o que eu tô fazendo. A minha filha vai botar a letra aqui, porque a gente tá aprendendo... Tô ensinando ela a escrever em hebraico e em português. Mas agora esse aqui é pra em hebraico. E aí eu tava fazendo os desenhinhos. E esse aqui. Isso. Ai, tá muito fofinho. Tá, e agora eu vou continuar enquanto Agora eu vou continua. continuando. E aí, agora a gente consegue entender, depois de tudo isso, esse processo do mundo, a gente vai entender as profecias, a famosa profecia, e o leão habitará com o cordeiro. Cara, como é que... Não, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Isso não é real, não faz sentido. Coisas que não fazem sentido, não fazem parte da nossa realidade, farão parte, porque isso vai ser depois do conserto do mundo. Um mundo consertado faz sentido o leão habitar junto do cordeiro, ele não matar o cordeiro. Legal? Então a gente chega, e a gente chega na famosa pergunta que o Ramon faz, e fala, quem é que vai nos ajudar a chegarmos nessa época? Mashiach? Mashiach é simplesmente o representante, o líder que vai nos ajudar a entender essa nova realidade e essa nova adaptação. Vai guiar a gente. Ele que vai guiar a gente nessa nova era. Né? O Rambam, ele fala uma coisa muito legal. Rambam Ilhot Melahim, no capítulo 12, na Alahá 4, ele fala o seguinte... uma das promessas que a gente tem, né, das profecias, fala que Tetrabe Adaat. O que é Tetrabe Adaat? A gente vai estar mais tranquilo, né? O Ramchal, ele fala que, por exemplo, não vai existir mais problema nem no corpo e nem na alma. O que significa? Na alma, no psicológico da pessoa. Ou seja, não vai existir mais doenças na época de Mashiach. Na era Messias, a pessoa vai parar. Acabou corona, não tem mais corona. Não tem mais resfriadinho, não vai ter mais aquela doença. Vou falar porque a gente tem, né, questão de shiur. Não vai ter mais câncer, não vai ter mais tumor, não vai ter mais Alzheimer, não vai ter mais esquizofrenia, não vai ter mais epilepsia, não vai ter mais todas essas doenças que a gente conhece. Pra quem sobreviveu. Que a gente não conhece. Todo mundo, óbvio, sobreviveu, era messiânica. Depois de alguma Gog e tudo, sobreviveu. Viu, gente? Vale a pena sobreviver. Vale a pena. E também doenças psicológicas. Estresse. Acabou o estresse. No stress. No stress. Não precisa mais. Não precisa mais de doença de ansiedade. A senhorita vai ficar calma, vai poder viver no presente. Vou poder não precisar não desenhar e do fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Não vai existir mais estresse, não vai existir mais ansiedade, não vai existir mais pânico, não vai mais existir mais, sei lá, claustrofobia, não vai existir mais nada. Por que não vai existir mais nenhuma doença, nem psicológica e nem física? O Rambam me explica. Por quê? Ele fala para que a gente tenha calma e a gente consiga focar em nós nos completarmos. Ou seja, existem mitzvot que estão faltando pra gente. Eu, por exemplo, não terminei ainda o Shas, não terminei ainda toda a Guemará. Essa época de Mashiach vai ser pra eu poder terminar a Guemará. Essa época de Mashiach vai ser pra eu poder terminar a Kabbalah. Vai ser pra eu poder ter calma e tranquilidade pra poder terminar todos os livros de Torá. Você tá zoando, até larguei. Vai ser pra você, sei lá, você tem que fazer a sua empresa? Vai realizar. Tudo. Porque a gente tem que estar completo, porque... O que acontece? Depois, eu vou chorar. Quando der os 6 mil anos, quando der o sexto milênio, acabou. A gente tem que estar completo. Esse mundo, ele precisa estar completo. Então a gente vai ver 1000 anos podendo... Então vai ter, vamos dizer, não sei, não é 1000 isso. anos, é menos, né? 200 anos no caso. Era de Mashiach segundo o Ramban. Não precisa de 1000, não. São 200, cara. 200 anos pra gente conseguir fazer tudo isso. As pessoas vão viver mais, obviamente, porque sem doença as pessoas vão viver muito mais tempo, entendeu? Não tô nem falando de ressurreição dos mortos, tô falando da gente, a gente aqui, agora. Agora. Esse é o objetivo da era messiânica. A gente completar tudo que a gente precisa pra chegar no novo mundo completo. Acabou. Essa parte aqui, ó, bom.
Já foi. Assim como uma pessoa, primeiro ela nasce, ela tá engatinhando. Gente, eu tô emocionada. Depois ela começa a andar, depois ela começa a correr. Você precisa deixa eu explicar, porque senão a pessoa acha que eu sou doida, né? Não, claro que não, é emocionante. Eu fiquei a semana inteira de Sukkot, rola-moeda de cama, com crise de sinusite, que agora a gente tá fazendo exame pra ver se é o corona, né? E eu fiquei muito mal, porque eu falei, cara, poxa, Sukkot, eu tinha preparado todo um torneio, todo um planejamento para os meus filhos. Eu fui no mercado, eu comprei várias coisas gostosas pra gente fazer atividade. Você sabe que eu gosto de fazer as coisas com meus filhos, fazer pizza, dia de pastel. E eu fiquei de cama, sem poder fazer nada, passando muito mal. Enfim, eu fiquei muito triste. E eu tava esperando, porque como o meu aniversário foi o primeiro dia de Sukkot, eu tava esperando que Machia viesse, eu tinha botado meu vestido pra vinda de Machia, até o pessoal viu o vídeo, tá lá no Instagram, quem não viu o vídeo que o Thiago me deu presente, falaram que eu tava muito bonita, mas é porque aquela beleza que vocês estavam vendo era realmente espiritual. Aquela roupa pra mim não é uma roupa comum, eu nunca usaria uma roupa daquela. Aquela roupa pra mim é uma roupa pra ir pro Beit HaMikdash, então eu realmente tava assim, eu vou pro Beit HaMikdash. Eu não dormi a noite inteira do Yom Tov, porque a gente foi pra Sukkah, as crianças dormiram, no quarto delas o Thiago tava lá dormindo lá e eu ia fazer companhia pra ele, eu não dormi. Eu só fiquei esperando que cada barulho que eu escutava, eu falei, pronto, eu tô aqui no sofá, é Machia. Não é que eu sou levada, nada disso não, gente, é porque realmente a gente tá esperando com toda emuná shlemá, assim, todas as minhas contas estão esperando por isso. Mas não é pela questão de dinheiro, é mais pela questão do meu marido poder sentar, estudar como se deve, acabar todos esses livros. Eu compro, e é um sofrimento muito grande. Eu compro o tempo inteiro o livro pra ele acaba, eu não consigo estudar, tem muita coisa. Então, por exemplo, agora, quando é que a gente tá fazendo esses shows? São 3 da manhã, cara. 3h10 da manhã, porque as crianças estão dormindo e entendeu? As meninas... Porque foi o tempo que deu. As meninas mandaram quando é que eu comecei a estudar Gemara hoje? Quando é que eu comecei a estudar Gemara hoje? Foi que horas? 1h30, né? Uma da manhã. Foi 1 da manhã, foi depois de eu ter com narrado só. Depois de ter com narrado 1h30 eu fui vir pra cá pra falar pra ele. Falei, amor, tô precisando fazer do Bodedu, tô precisando rezar pra Hashem, não tô me sentindo muito bem. Porque eu tava achando, poxa, Hashem, será que tá me castigando por eu estar em casa? Então, assim, por isso que eu tô emocionada. E as meninas me cobraram, poxa, Camila, se você tá de bidudo em casa, então é porque você tem que dar mais atenção pra gente. Então isso despertou no meu coração, eu falei, cara... será que é isso que a Hashem quer? Por isso que... Mas é porque como eu tô dando tanta atenção pros meus filhos, porque a Miriam foi ameaçada que ela pode repetir de ano por causa do corona, ela não tá indo pra escola. Né? A gente fala português. Então assim, ela é super bem desenvolvida. Quem vê no Instagram vê como ela aprende muito, mas o problema da língua é ela se expressar com a professora. Comigo, quando eu traduzo pra português, ela faz tudo. Ela sabe fazer tudo, ela entende tudo, ela entende todas as palavras, só que na hora a comunicação pra ela é muito difícil. Então por isso que eu tô realmente sumida, porque eu tô focando toda a minha atenção pra ela, porque primeira coisa eu sou mãe, depois eu faço qualquer outra coisa. Mas enfim, então agora eu tô emocionada de saber que Bezerra tá achando que daqui a pouco você vai poder estudar Torá. Durante 24 horas, com tranquilidade. Entendeu? Isso é muito legal. É muito bom. Isso é muito legal. E eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo a gente também tá emocionado, porque são muito sadiquim e eles também estão esperando por isso. Todos os sofrimentos, tem muita gente desempregada, todo mundo, gente sofrendo, doença e tem... Entendeu? Então assim, a família tá sofrendo, ou não encontrou a alma gêmea, tá sofrendo que quer encontrar alguém, não quer ficar sozinha, ou a família não apoia porque é benoa e não entende, e tem essa idolatria toda. Então assim... Tá acabando, gente. Tá acabando. Respira um pouco. Respira um pouco. Respira um pouco. Olha, tem até um episódio aqui da série do Scorpion, que dá pra fazer ilusão a isso. Um episódio, 3 episódios passados, tinha um menino que ele foi soterrado e ele ficou soterrado perto da água. Então a água já tava entrando e ia desabar toda aquela montanha. E aí o cara lá, o Walter O'Brien, eles precisavam ainda de mais tempo pra conseguir tirar o menino, porque a perna dele estava presa, enfim, eles estavam precisando criar um sistema pra tirar a perna dele. E aí o menino não ia ter tempo pra ficar sem respirar, e aí ele pegou e botou um aparelho no sangue
pro menino ter oxigênio. E o menino ficou 6 minutos debaixo da água sem respirar, só recebendo oxigênio pelo corpo. E depois a máquina parou porque caiu uma pedra. Enfim. Então é isso, gente. Entrar o menino sobreviveu. Essa é a moral. Narshon bin Aminadab vai entrar no meio da água, vai ficar, parece que a gente vai morrer afogado, mas fiquem tranquilos que a Hashem vai tirar. Não é que nem um negócio que eu vi assim, né? Piada, só pra falar uma piada aqui à parte. Eu vi uma foto, cara, isso foi demais. Um menino assim, escrito, né? Um menino assim, em frente a várias pessoas que estavam jogando xadrez, assim, caras grandões. E aí o cara. A sentença era assim. Eu botei no Instagram. Você botou? No ano de 1992, o pequeno Willis de, de 8 anos de idade, 6 anos de idade, jogou... 6 anos de idade, jogou o cara contra 8 profissionais de xadrez e perdeu de todos os jogadores. O cara não é normal. O que isso tem a ver com o que a gente tá falando? Não, pra entender que, tipo, não é pra ficar... Milagres vão acontecer, entendeu? Vai ser esse menino vai ganhar. Entendeu? Esse menino vai ganhar. Entendeu? Não é uma piada... Perdeu de tudo, baixinho demais. Né? Não, poxa, legal. Que moral. Então, assim, a gente vai botar essa máquina pra gente pra ter a gente já tá na máquina, muita gente já tá nessa máquina que já acha que não tem mais como respirar. Minha conta já tá nessa máquina, todo mês é um milagre. Todo mês é um milagre, é verdade. Vamos lá. E aí, o que acontece é que, bom, como a gente tava falando aqui, vai existir exatamente todo esse processo, né, de adaptação pra gente chegar no Olam Haba. E daqui a gente entende uma coisa. Gan Eden não é Olam Haba. Existe uma discussão entre o Ramban Nachmanides e o Rambam. Não, só um pouquinho. Isso aqui já é outro estilo. Viu? E onde eles discutem, né, o que vai ser o Gan Eden, o que vai ser o Olam Haba. E o Gan Eden, pra gente que ainda não entendeu, é uma sala de espera. O Gan Eden é exatamente esse lugar pra gente se preparar para a nova realidade que é o Olam Haba. Bom, isso vai ser Yemot HaMashiach. Essa era messiânica é um momento do mundo pra gente se preparar para o próximo estágio. Pois eu falei, não vai ter mais doença. A gente falou, acho que foi no último show de Gog Magog, que vão, sei lá, brotar diamantes daqui da terra de Israel. Então, tipo, o pessoal... Maior investimento, gente. Quer comprar, compra um terreno aqui em Israel. Que vai brotar diamante. Em relação ao Olam Haba, o Rambam, por exemplo, ele fala o seguinte, vai todo mundo morrer. Olha só, o Rambam com um Maimonides, né? Super otimista. Vai todo mundo morrer. Esse mundo vai fechar. Eu até ignoro essa parte. Vai todo mundo se elevar, quer dizer, todas as almas vão se elevar pra cima, e então vai abrir o próximo mundo. O Olam Haba vai ser aberto. Essa é a visão do tá bom, mas Rambam. Ainda vai ter a era messiânica. Não, depois. Isso é depois da era messiânica. Tá quando tiver tudo concreto, tudo complicado. O Ramban, o Nachmanides fala, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque se a gente aqui, todo o objetivo da era messiânica é da gente chegar e se completar, a gente tem que estar totalmente completo pro ano 6000, né? Que é o 7º milênio, que vai começar, enfim. Se todo motivo a gente se completar, quer dizer, eu completei o mundo pro mundo fechar, ser destruído e a gente se elevar, não faz sentido. Senão que o mundo tem que se elevar com a gente, porque por que a gente tem que fazer toda a questão do mundo se completar também? Do mundo tá sofrendo tudo o que tá sofrendo. Pra ele morrer e acabou? Não, ele também tem que subir. Então o Ramban, o Nachmanides tem uma visão de que o Olam Haba é o Olam Hazé atualizado, sofreu um upgrade, é isso. Tá? Essa é a principal discussão entre o Maimonides e o Nachmanides em relação a isso. Legal. Maseret Shabbat, na página 30b, fala o seguinte, Ateid, no futuro, ou seja, na era messiânica, os frutos... Eles vão sair de todas as árvores como o tzalaf. O tzalaf, para quem não sabe, é uma árvore que ela é até chamada de aspanim, né, de cara de pau. Assim como está escrito em Maseret Beitzá na página 25b. Por quê? Porque ela dá fruto o tempo inteiro. Ela dá mais do que o chuchu na serra. Ela dá o tempo inteiro fruto. Então fala, no futuro, todos os frutos vão ser assim. Ou seja, daqui a gente aprende um Hidush. Daqui a gente aprende que no futuro, sei lá, eu tô com fome, eu quero um croissant. Eu saio e vai ter um croissant na árvore. Isso é uma opinião, falando sério. Tem uma opinião que fala, vai ter um croissant na árvore, pronto já.
entendeu? Não vai mais ter necessidade de cozinhar. De você cozinhar. Não vai ter mais mas isso é o quê? No Lamabá ou no... Era messiânica. Ah, na era messiânica? Nem cozinhar eu preciso mais. Então é uma Quero marlogue. comer uma Essa é comida 5 estrelas Michelin, posso ir lá Eu posso ir lá, vai ter o pratinho já. Isso é, de novo, em uma opinião. Uma opinião fala isso, tá? Essa mesma opinião que fala isso, ela também fala que a roupa, por exemplo... como é que eu consigo uma roupa? Eu vou escrever. Você vai fazer, por exemplo, seu desenho da roupa e você vai pegar a roupa. Já vai estar toda montada, toda construída. E quem desenha mal? E você vai poder... Quem desenha mal pede pra quem desenha bem, né, cara? Eu, por exemplo, vou usar palitos. Não desenho bem. Vou usar aquela roupa assim, né, toda engomadinha, que ela não sabe desenhar nada. Não, entendeu? É sério. Uma opinião fala isso. E ele fala até que, tipo, do algodão e tal, que vai, tipo, você vai escolher, olha, você escreve, eu quero de algodão, então você escreve, eu quero uma roupa assim, você escreve, e aí você, sei lá, vai virar a página, você vai tirar, vai estar lá a roupa. Entendeu? Essa é uma opinião, que é a mesma opinião que fala em relação ao fruto. É muito surreal, né? Calma, isso é meio surreal, né? É muito Alice no País das Maravilhas. Então. Mas tem uma segunda opinião. A segunda opinião, ela fala, não, vocês não entenderam. A Kavaná, a intenção é de dizer que vai ser tão fácil você comer uma comida boa, vai ser tão fácil você vestir uma roupa boa, que vai ser como se você... Gente, esqueci. Desculpa. Vai ser como se você tirasse da árvore, vai ser como se você desenhasse e pegasse, entendeu? Entendi. Ou seja, uma coisa mais real. Tá bom? E outra coisa também é que fala que a roupa não vai mais se sujar, a roupa vai crescer com a pessoa, ela não vai mais ser rasgada. Que nem no deserto. Exatamente. Igualzinho no deserto. Então, por exemplo, essas são coisas que vão ser muito boas, entendeu? O que mais ele fala? E que as mulheres, elas vão parir como galinhas. As ainda escritas. Próxima gravidez não vai rolar, meu querido. Você vai sair rápido. Ou seja, a criança vai sair rápido, a mãe não vai ter a menor dor, entendeu? E tem opiniões que falam que, inclusive, né, assim como a galinha não dá de mamar pro filho, pro pintinho, também a mãe não vai nem precisar dar de mamar. A criança já vai nascer, já vai estar de boa, entendeu? Mas ela vai continuar fofinha, né? Que todo mundo adora bebê. Então... vai continuar fofinho. Vai ter no bebê, é claro, né? Tem que ter, senão fofinho, bizarro. E pra gente... Só que o bebê provavelmente não deve chorar, né? Tanto. É outra realidade, vai ser shaker, vai ficar tranquilo. Vai ser outra realidade. Ai, bebê, você não quer nascer, né? Daqui a pouquinho, esperar mais chegar, tá bom? Porque eu tô afim de dormir. Zohar Bereshit. Eu falo bebê ou bebê, as pessoas já acham que é menino. Não é você, o que você acha? Menino ou menina? Vamos lá. E pra terminar... Vamos lá, tô nem aí. Daqui a 3 meses vocês vão saber. É porque ele já sabe, aí ele tá nem claro. aí. Pra terminar, Zohar Bereshit fala o seguinte. No futuro, a Kadosh Baruch Hu, ele vai arrancar a árvore da sabedoria, né? Do bem e do mal. E ele vai tacar no Guerrinom, ele vai queimar aquela árvore no Guerrinom. Por quê? Porque ela foi a raiz de todos os nossos pecados. Ele ainda tem essa árvore? Ainda tem essa árvore, por quê? Porque essa árvore ainda tá jogando coisa ruim pra gente até hoje. Onde ela tá? No Gan Eden. Ela ainda tá no Gan Eden jogando coisa ruim? Ela tá no Gan Eden, só que ela fica... Exatamente, só que ela até hoje, a raiz dela é podre, né? Se a gente for lá no Gan Eden, a gente pode arrancar e acabou o sofrimento? Não, claro que não. Isso é Kadosh Baruch Hu tá falando. O Zohar tá falando especialmente. A tira Kadosh Baruch Hu e Strofe tá isso. Tô tentando driblar pra chegar à era messiânica o mais rápido possível. Vai fazer isso porque essa árvore foi toda todo o problema que teve. E na próxima aula, a gente vai falar... quem será o Mashiach? Como a gente pode identificar o Mashiach? Você já escreveu essa aula? Eu escrevi o início. Entendeu? Então é isso. 1h30. Espero que vocês tenham gostado do shiur, da aula. Eu curti muito e me fortaleceu. Esse muito obrigada, amor. De nada, até a próxima.